Capítulo 3. Retorno antes do amanhecer. Parte 1. O ar da montanha era uma faca afiada, cortando os pulmões a cada respiração forçada. A escuridão ainda reinava sobre o Monte Sagiri, densa e quase tangível, apenas pontuada pelo fraco brilho de uma lua minguante que se escondia entre as nuvens pesadas. Tanjiro Kamado, agora sem Nezuko em suas costas, sentia o peso de sua ausência e o terror da floresta inexplorada à sua frente. As palavras de Urokodaki, proferidas com a gravidade de um oráculo, ecoavam em sua mente. Eu vou espalhar armadilhas por toda a floresta, armadilhas que testarão seus sentidos, sua velocidade e sua capacidade de adaptação. Você deve chegar ao fundo da montanha antes do nascer do sol. Ele deu o primeiro passo na trilha coberta de neve e folhas secas. A floresta era um labirinto de árvores retorcidas, cujos galhos, pesados com neve, pareciam garras escuras estendidas em sua direção. O cheiro de pinho e terra úmida era forte, mas abaixo dele, Tanjiro sentia um novo cheiro, algo sutil e quase imperceptível, o cheiro da madeira recém-cortada e da corda, vestígios das armadilhas que Urokodaki havia mencionado. Seu olfato era seu sentido mais aguçado, um dom herdado de sua família de carvoeiros, aprimorado pela necessidade de identificar os melhores tipos de madeira. Mas Urokodaki havia advertido: você não pode cheirá-las. O desafio não era apenas identificar, mas sentir o perigo. Tanjiro tentou se concentrar, estendendo seus outros sentidos. Ele forçou seus ouvidos a captar o menor sussurro do vento, a mínima mudança no farfalhar das folhas. Seus olhos tentavam discernir as sombras mais densas, as formas incomuns no terreno. O chão sob seus pés era escorregadio, uma mistura traiçoeira de neve derretida e gelo fino. Ele tentou se mover com cautela, mas a urgência de descer antes do amanhecer o impulsionava. Cada passo era um teste. De repente, ele sentiu algo. Não um cheiro, mas uma vibração, um deslocamento quase imperceptível do ar. Seus olhos se arregalaram, era tarde demais. Uma rede, feita de cordas ásperas, disparou do chão, prendendo-o pelos tornozelos. Ele caiu de bruços na neve, o ar escapando de seus pulmões com um baque seco. A queda foi dolorosa, seu corpo já exausto protestou. Merda, ele grunhiu, tentando se levantar. A rede estava apertada e a neve dificultava seus movimentos. Ele se debateu, sentindo a corda se apertar. Isso é só a primeira? Ele levou alguns minutos para se livrar da armadilha, sentindo os nós com os dedos congelados. A frustração se misturava à dor. Ele tinha que ser mais rápido, tinha que ser mais esperto. Tanjiro se levantou, sacudindo a neve de seu kimono. Ele se forçou a desacelerar um pouco, a se concentrar mais. Ele começou a observar a forma das árvores, a inclinação do terreno. Demônios eram criaturas imprevisíveis, e ele tinha que ser ainda mais. Ele tinha que pensar como um demônio, mas lutar como um caçador. Ele continuou a descer agora com uma atenção redobrada. O vento assobiava entre as árvores, e o som parecia carregar sussurros de perigo. O solo se tornava mais irregular, cheio de raízes expostas e rochas escorregadias. Foi quando ele sentiu um leve desequilíbrio no terreno à sua frente. Não havia cheiro nem som. Era uma sensação, quase um pressentimento. Ele parou abruptamente. Bem à sua frente, camuflado pela neve e folhas, havia um buraco escuro e profundo, escondido por uma fina camada de neve. Um suor frio escorreu por sua nuca. Ele havia quase caído. Seus olhos se moveram rapidamente, buscando o que mais poderia estar escondido. Ele percebeu então que as armadilhas de Urokodaki não eram apenas físicas, mas psicológicas. Elas o forçavam a prestar atenção a cada minúsculo detalhe, a confiar em mais do que um simples sentido. Ele contornou o buraco com cautela, seus olhos varrendo a área. A cada minuto a descida parecia se tornar mais íngreme e as armadilhas mais complexas. Ele tropeçou em cordas quase invisíveis, que o faziam rolar por alguns metros antes de conseguir se recompor. Pedras rolavam de encostas íngremes, forçando-o a pular e desviar com movimentos bruscos. Ele sentia a adrenalina correndo em suas veias, mantendo-o alerta mesmo com o cansaço que pesava em seus membros. A cada vez que caía ou desviava por pouco,
Ele se lembrava do tapa de Urokodaki e de suas palavras: "Você é lento demais. Tomar uma decisão leva tempo." Ele tinha que ser mais rápido, tinha que reagir em um piscar de olhos. Não havia espaço para hesitação. O tempo parecia passar em uma dimensão diferente. Horas se transformaram em uma eternidade, cada segundo preenchido pela tensão da próxima armadilha. A escuridão ainda envolvia a floresta, mas Tanjiro podia sentir a aproximação do amanhecer pelo ar que, lentamente, perdia seu corte mais afiado, e pelo leve clarear do céu no horizonte, quase imperceptível entre as copas das árvores. Ele estava coberto de neve, arranhões e pequenos hematomas. Sua roupa estava suja e seus cabelos avermelhados estavam grudados em sua testa suada. Ele sentia a boca seca e a garganta arranhando. De repente, ele escorregou em um trecho de gelo invisível. Seus pés perderam o contato com o chão e ele sentiu seu corpo cair. Ele fechou os olhos, esperando o impacto. Mas ele não atingiu o chão. Em vez disso, seu corpo foi impulsionado para frente e ele sentiu o ar chicoteando em seu rosto. Ele havia caído em uma rampa natural coberta de gelo, que o levava em uma descida vertiginosa. Droga, ele pensou, tentando controlar o corpo. Ele rolou, desviando de troncos de árvores e pedras afiadas que pareciam surgir do nada. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma forma de parar. Ele tentou fincar os calcanhares na neve, mas o gelo o impedia. Finalmente, a rampa se nivelou bruscamente, lançando-o para frente, e ele caiu pesadamente em um amontoado de neve profunda, o corpo doendo com o impacto. Ele ficou ali por um momento, ofegante, sentindo o frio penetrar em suas roupas. Ele se levantou lentamente, o corpo tremendo de exaustão e do frio. Ele olhou ao redor. A densidade das árvores havia diminuído drasticamente. Ele estava na base da montanha. Ele havia conseguido. A luz do amanhecer estava um pouco mais forte agora, espiando através das árvores. Ele havia cumprido a primeira parte do desafio de Urokodaki, descer a montanha antes do nascer do sol, sobrevivendo às armadilhas. O corpo de Tanjiro estava à beira do colapso, mas uma onda de orgulho, misturada a um alívio imenso, o varreu. Ele tinha conseguido, por Nezuko. Ele começou a caminhar em direção ao que ele esperava ser o caminho de volta para a casa da senhora idosa. Cada passo era uma luta, mas ele sentia uma determinação renovada. Ele havia enfrentado a crueldade da floresta e havia sobrevivido. No entanto, à medida que ele dava os primeiros passos fora da zona de armadilhas, uma figura surgiu em seu caminho. Era Urokodaki. O cultivador estava parado ali, no meio da trilha, sua máscara de Tengu impassível, observando Tanjiro. Ele não parecia nem um pouco surpreso em vê-lo. Tanjiro sentiu um arrepio. "Urokodaki-san, eu consegui!" ele disse, sua voz rouca, mas com um tom de triunfo. Urokodaki não respondeu imediatamente. Ele apenas continuou a observar Tanjiro, seus olhos invisíveis por trás da máscara. O silêncio era pesado e Tanjiro sentiu um nó no estômago. Havia algo mais? Finalmente, Urokodaki ergueu um braço e apontou para o topo da montanha. Agora, sua voz profunda e rouca ecoou: "Você vai voltar para casa." Tanjiro arregalou os olhos. Voltar para o topo da montanha? Agora, depois de tudo que ele havia passado? Seus músculos gritavam por descanso, por calor. "Mas, senhor," Tanjiro começou a protestar, o desânimo tomando conta de sua exaustão. "Você não será capaz de derrotar demônios se não conseguir descer a montanha e voltar ao topo em um tempo razoável," Urokodaki disse, sua voz sem emoção, cortando a objeção de Tanjiro. "Se você não tem a resistência e a força para fazer isso repetidamente, você morrerá, e sua irmã também." A menção de Nezuko foi como um choque de realidade para Tanjiro. A exaustão e o desânimo recuaram, substituídos por uma determinação férrea. Urokodaki estava certo, não havia atalhos para a força que ele precisava para protegê-la. Ele tinha que ser capaz de ir e vir, de lutar, de sobreviver e de se mover incansavelmente. "Sim, senhor," Tanjiro respondeu, sua voz firme agora, a fadiga ainda presente, mas a vontade de lutar superando-a. Ele se virou e começou a subir a montanha novamente, o mesmo caminho cheio de armadilhas.
Urokodaki apenas observou enquanto Tanjiro se afastava, sua figura se tornando menor à medida que ele subia em costa íngreme. O cultivador sabia que a jornada de Tanjiro estava apenas começando. Esta era apenas a primeira de muitas provações que moldariam o jovem carvoeiro em algo mais do que ele jamais sonhou ser. O sol começava a surgir plenamente no horizonte, revelando a vastidão da montanha e a pequena figura de Tanjiro, determinada a escalar de volta ao topo. Capítulo 3 Retorno antes do amanhecer, parte 2. A luz do sol matinal agora banhava a montanha, mas para Tanjiro a escuridão persistia. Não a escuridão da noite, mas a escuridão da exaustão e do desespero silencioso. Ele subia a encosta íngreme, seus músculos gritando em protesto, o ar cortante da manhã gelando suor em sua pele. As palavras de Urokodaki ecoavam em sua mente como um tambor constante. Você não será capaz de derrotar demônios se não conseguir descer a montanha e voltar ao topo em um tempo razoável. Era um teste de resistência física e mental, e Tanjiro sentia cada fibra de seu ser levada ao limite. Ele tropeçava e caía, as mãos e os joelhos raspando na neve e nas rochas. O frio entrava em suas roupas e a fadiga tentava derrubá-lo a cada passo. Mas ele não parava. A imagem de Nezuko adormecida, a mordaça de bambu em sua boca, era o combustível que o impulsionava. Ele tinha que protegê-la. Ele tinha que ser forte o suficiente. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, todos dedicados a essa rotina brutal. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, Tanjiro era levado por Urokodaki até o topo da montanha. O cultivador, com sua máscara de Tengu impassível, apenas apontava para a trilha traiçoeira e dizia as mesmas palavras. Desça antes do amanhecer. Você deve sobreviver às armadilhas. E Tanjiro descia. Ele descia novamente e novamente. No início era um pesadelo. As armadilhas de Urokodaki eram cruéis e imprevisíveis. Além das rédeas e buracos, havia toras de madeira balançando de árvores prontas para atingi-lo. Rochas que deslizavam por encostas, quase o esmagando. E fios invisíveis que, ao serem tocados, ativavam mecanismos que lançavam objetos pontiagudos em sua direção. Tanjiro era constantemente atingido, arranhado e ficava coberto de hematomas. Seus joelhos e cotovelos estavam sempre em carne viva. Sua roupa, rasgada e suja, mal o protegia do frio. Ele tentava usar seu olfato, mas Urokodaki havia camuflado os cheiros das armadilhas com terra, folhas e até mesmo com a própria neve. Ele foi forçado a confiar em seus outros sentidos, a aprimorá-los de formas que nunca imaginou. Ele aprendeu a sentir a mudança sutil na corrente de ar que indicava um obstáculo suspenso. Seus ouvidos se tornaram aguçados o suficiente para captar o leve rangido de um fio ou o deslocamento de cascalho antes que uma rocha rolasse. Seus olhos começaram a enxergar padrões anormais na disposição da folhagem ou no reflexo da luz na neve, revelando armadilhas camufladas. Ele aprendeu a reagir instintivamente. A hesitação era a morte. Seus movimentos se tornaram mais rápidos, mais fluidos. Ele pulava, rolava, desviava com uma agilidade que antes lhe era desconhecida. Cada vez que uma armadilha era ativada e ele conseguia escapar por um triz, ele sentia uma pontada de orgulho. Mas Urokodaki nunca o elogiava. Apenas observava, sua máscara silenciosa e julgadora. A subida de volta era igualmente exaustiva. Carregar Nezuko por toda essa provação, além de ser impraticável para o treinamento em si, seria perigoso demais para ela. A cada retorno ao topo, Urokodaki o fazia recomeçar. Não importava se ele caía 100 vezes, se suas pernas tremiam ou se o suor congelava em seus cílios. Ele tinha que continuar. A dor se tornou sua companheira constante e o cansaço seu fardo diário. Mas Tanjiro descobriu uma reserva de força interior que ele não sabia que possuía. Ele se lembrava do massacre de sua família, dos seus rostos sem vida. Ele lembrava da luta de Nezuko contra sua própria transformação. E ele lembrava do olhar de Gyu, que lhe deu uma chance. Ele não podia desperdiçá-la. Sua mente, antes focada apenas no sofrimento físico, começou a se expandir. Ele observava a natureza ao seu redor, as árvores, as pedras, a neve.
Ele notava como o vento se movia entre os galhos, como a água escorria sobre o gelo. Ele estava aprendendo a se fundir com o ambiente, a ler seus sinais. Em algumas noites, quando ele retornava à casa da senhora idosa, exausto, ele encontrava Nezuko ainda adormecida. A senhora cuidava dela, garantindo que ela estivesse segura. O sono profundo de Nezuko havia se estendido por meses, e Tanjiro se perguntava quando ela acordaria e o que aconteceria quando isso ocorresse. Ele sentia falta de sua voz, de seu sorriso, de sua presença consciente. Essa saudade alimentava ainda mais sua determinação. Durante o dia, quando não estava descendo a montanha, Urokodaki o submetia a outros treinos intensos. Ele o forçava a correr em círculos por horas até que suas pernas não aguentassem mais. Ele o ensinava sobre diferentes tipos de demônios, seus pontos fracos e suas naturezas. Ele lhe mostrava como o corpo de um caçador deve se mover, como cada músculo deve ser usado para maximizar a velocidade e a força. Urokodaki também começou a treiná-lo em técnicas de espada. Ele usava espadas de madeira no início, ensinando Tanjiro os golpes básicos: o corte vertical, o corte horizontal, o corte diagonal e as estocadas. A cada balanço, a cada movimento, Urokodaki o corrigia com uma paciência implacável, mas sem demonstrar nenhuma emoção. Mais rápido, mais forte, não hesite, seu corpo deve se mover como a água, adaptando-se a qualquer fluxo. Tanjiro estava absorvendo tudo. Sua mente, antes a de um simples carvoeiro, estava se tornando a de um guerreiro. Ele aprendia a respirar de forma diferente, a concentrar seu ar nos pulmões de uma maneira que aumentava sua resistência e força. Urokodaki chamava isso de respiração da concentração total, uma técnica fundamental para os caçadores de demônios. Era como se ele estivesse aprendendo a usar cada célula de seu corpo de uma forma mais eficiente. A pele de Tanjiro, antes bronzeada e macia, estava agora endurecida e marcada. Seus músculos, antes apenas fortes pelo trabalho braçal, estavam se tornando tonificados e resilientes. Seu senso de olfato, já apurado, ficou ainda mais refinado. Ele podia distinguir não apenas o cheiro de um demônio, mas as nuances de seu poder, de sua intenção, de sua raiva ou medo. Ele podia até mesmo sentir a diferença entre as emoções humanas, o que seria uma habilidade inestimável em suas futuras missões. A rotina era espartana. Acordar antes do amanhecer, treinar na montanha até o sol nascer, continuar o treinamento físico durante o dia e então, à noite, mais prática de espada ou sessões de teoria. E tudo isso com a máscara de Tengo de Urokodaki sempre presente, observando-o, um símbolo constante da exigência e do mistério do cultivador. No final de cada dia, Tanjiro voltava para a cabana da senhora idosa, arrastando-se, o corpo dolorido, mas com a mente um pouco mais afiada, um pouco mais forte. Ele comia a comida simples que a senhora preparava, o alimento revitalizando seu corpo. E então, ele caía em um sono profundo, os sonhos ainda assombrados, mas com a imagem de Nezuko sempre presente, uma âncora para sua alma. Os meses se passaram. O inverno rigoroso começou a ceder lugar a uma primavera tímida. A neve nas montanhas começou a derreter, revelando a terra marrom e as primeiras brotações verdes. Mas o treinamento não diminuiu. As armadilhas de Urokodaki se adaptaram, tornando-se mais difíceis de detectar sem a cobertura da neve. Tanjiro agora precisava confiar puramente em seus sentidos aguçados e em sua intuição aprimorada. Ele não tinha ideia de quanto tempo mais duraria esse treinamento, nem de quando a seleção final realmente aconteceria. Ele apenas confiava em Urokodaki. O mestre, apesar de sua severidade, estava lhe dando as ferramentas para sobreviver. Ele estava se tornando mais forte, mais rápido, mais atento. Ele estava se tornando um guerreiro, um protetor. Ainda havia um grande obstáculo à sua frente, um teste final que o aguardava. Mas Tanjiro, diferente do jovem carvoeiro assustado que chegou ao Monte Sagriri, agora carregava uma força silenciosa, uma determinação forjada na dor e na perda. Ele estava pronto.